Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem escrevo, peço total compreensão e que venha considerar tudo o que será dito nesta carta. Desde já, que Deus te abençoe e abra seus olhos para a verdade. Começo dizendo que, por motivo de alguns equívocos nos chamados ensinamentos e pontos de doutrina da CCB, tenho ficado indignado com o fato de uma instituição religiosa que leva o nome de cristã não ter como autoridade máxima Sagradas Escrituras, levando a inúmeras heresias que levam o povo à perdição sem ao menos saberem, pois se tornam cegas quando não têm o conhecimento bíblico. Outro fato que me causa profunda indignação é as pregações serem regadas de supostas revelações e profecias que só mantêm membros presos psicologicamente. Em contrapartida, Cristo não é o centro das pregações, digo isso porque as pessoas precisam ouvir a verdade de Cristo, não uma mensagem água com açúcar. A verdade é a única que liberta o ser humano do pecado em que vive. E a verdade não o que vocês querem dizer fundado em algum ressentimento que tem contra algum dos membros, e assim manifestá-lo ao público. O que você tem que falar deve ser dito ao seu irmão pessoalmente de alguma maneira, não em cima do púlpito. Falem a verdade uns aos outros. Zacarias 8:16. Vocês podem pensar que eu deveria estar falando tudo isso pessoalmente, mas estou apenas praticando o que diz em 2 João 1 de outubro de 11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Ao analisar o contexto desse versículo, sabemos que a doutrina a que João se refere é a doutrina de Cristo, instruindo os irmãos a permanecerem na verdade de Cristo. Logo, todos aqueles que não pregam o Evangelho de Cristo estão pregando outro Evangelho e se fazem hereges, má obra. Ao escutar irmãos que são pastores comprometidos com a verdade do Evangelho, fui confrontado e convencido pelo Espírito Santo dos meus pecados, e então passei a amar a palavra de Deus e examinar a minha vida e cuidar da minha alma da maneira correta, olhando para as Escrituras e olhando para mim e vendo o que está fora, e isto continuará até a volta do Senhor. Tal visão me levou a identificar equívocos na minha maneira de pensar e nas minhas obras, mas também a procurar um lugar que me fosse exposta a verdade de Cristo para que eu fosse instruído na palavra, pois está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. Logo, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Na CCB não vejo como as coisas podem melhorar, a não ser que passe a ter estudo bíblico semanalmente sem a intenção de buscar na Bíblia o que a CCB ensina, mas se submeter à verdade da palavra de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela Jesus Cristo. Procure por ele nas Escrituras do começo ao fim. Seja liberto pelo conhecimento da verdade de Deus. Não é possível não submeter-se ao Evangelho, sendo este a verdade absoluta de Deus. Tendo a mente transformada por esse conhecimento, passei a ler e estudar as Escrituras. Pois entendi que devemos, como cristãos, procurar se aprofundar no conhecimento da verdade e conhecer a Deus e sua vontade, que sabemos qual é, porque está escrito: a vontade de Deus é que vocês creiam naquele, Jesus Cristo, que ele enviou, João 6:29. E, também, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4. Lembrando que isso foi dito por Jesus quando estava sendo tentado no deserto, e entendemos que o pão simbolizava a satisfação imediata do nosso corpo terreno. Mas o que realmente dá vida ao homem é a palavra de Deus, que nos fortalece e nos mantém firmes na fé em Jesus Cristo. Está escrito: o Verbo se fez carne, João 1:14. Ou seja, a palavra encarnou. Essa palavra é Jesus Cristo. Se não ouvimos Cristo como centro de toda a pregação em todos os serviços de culto, que entendo como reunião com os irmãos, por que culto? Os membros da CCB não têm a mínima noção do que é, entendemos, com um olhar bíblico, que outro evangelho, Gálatas 1:9, está sendo pregado e não é o evangelho de Jesus Cristo. Os tipos de pregações. Agora sinto a necessidade de explicar algumas terminologias que considero importante você saber e entender bem, e que procure sempre lembrar em suas pregações. São elas: A. Pregação antropocêntrica e B. Pregação cristocêntrica.
A pregação antropocêntrica é aquela que é triunfalista, motivacional, materialista, causando até desejos pecaminosos por parte dos membros em suas vidas particulares como ganância, vaidade, orgulho, soberba, disputas e etc. Tais pregações fazem com que os membros tenham seus pecados afagados e até fortalecidos por elas. Escutam o que gostariam de ouvir ao invés de ouvirem o que Deus tem a dizer por meio de sua palavra, as Escrituras. São motivados a buscarem bens materiais e consideram isso as únicas bênçãos de Deus. Estão sendo enganados porque não têm o conhecimento da verdade de Deus através das Escrituras. Nesse tipo de pregação o homem é o centro. Tudo que sai do púlpito é para gerar movimentação no público até emocioná-los. Tenho que confessar, vocês são muito habilidosos em fazer as pessoas chorarem, ou ficarem alegres. Sempre Deus revela os mesmos trechos da Bíblia para as pregações. Será que não é porque é fácil de usá-los para uma pregação coaching? Davi e Golias, a exaltação de José, Sansão contra os filisteus, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, as bênçãos do Monte Gerizim, e assim vai. Quando não tem estudo bíblico por parte do pregador, então se prega qualquer coisa. Fora o antropocentrismo por parte de alguns pregadores que usam o púlpito para manifestarem sentimentos de si mesmos contra outros membros. Isso não é pregação. Isso é a prova de que tais pregadores precisam ir a um psicólogo com frequência. E não é pecado ir ao psicólogo diferente do que os membros da CCB acreditam. Graças a Deus nem todos pensam assim porque muitas coisas vêm mudando nos bastidores. Enfim, púlpito não é lugar de manifestar sentimento humano, mas para pregar a verdade de Cristo como Paulo fez com diligência demonstrando em todas as suas cartas que a vida dele era para anunciar o Cristo crucificado. Dito isso, agora temos a pregação que é rara na CCB, a pregação cristocêntrica. Nessa pregação Cristo é centro e ele é revelado por meio das Escrituras. Logo toda a verdade de Cristo revelada nesse tipo de pregação confronta os ouvintes a olharem para si e enxergarem seus pecados e quão necessitados são do perdão e salvação que só vem através de Cristo e toda a sua obra. E me diga, qual o homem que gosta de olhar para si e assumir que tem pecados? Eu digo, apenas aqueles que foram convencidos do seu estado pecaminoso por meio do Espírito Santo como está escrito em João 16 de agosto de 10. Pois eu confesso a Deus que sou pecador e preciso diariamente de sua misericórdia até a volta de Cristo. Tais pregações são raríssimas na CCB porque são raríssimos os pregadores que procuram pregar, de fato, a doutrina de Cristo como está revelada nas Escrituras. Oro para que Deus os ajude a pregarem o Evangelho mesmo que isso cause ódio naqueles que odeiam a verdade de Deus. Não é agradável aos ouvidos do público porque revela a verdade ao homem pecador, e só para lembrar, somos todos pecadores porque não conseguimos alcançar de nós mesmos o grau de santidade e perfeição que Deus exige nos trechos sede santos como eu sou santo. Levítico 11.44, e sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, Mateus 5.48. A única maneira de sermos santificados e aperfeiçoados é por meio da obra de Cristo, e crendo em toda esta obra que não produzida por nós, mas é graça. Não é através do cumprimento de regras humanas que chamam de doutrina. É através de sua morte e ressurreição que somos justificados e santificados pelo seu precioso sangue se permanecermos nele. Isso se tornou a coisa mais importante da minha vida após escutar o verdadeiro Evangelho. Após o exame da palavra passei a perceber inúmeros equívocos nas pregações que deveriam revelar Jesus Cristo às pessoas e durante alguns anos passei a buscar a verdade sobre muitas coisas sobre a CCB. Nessa caminhada cheguei até duvidar do meu batismo realizado na instituição porque não cheguei à conclusão de que fui por outras forças exceto por entender o Evangelho de Cristo. Forças como querer ser oficializado, escutar de pessoas da parte musical, tem que batizar logo para ajudar nos cultos, enfim. Tudo isso antes de eu conhecer o Evangelho verdadeiro e ter conhecimento da palavra. Não culpo nenhum dos membros que pensam dessa forma, mas a responsabilidade fica para quem tem títulos de cooperadores, anciães e propagam essas heresias e moldam a mente dos membros para pensarem dessa maneira. Alguns nem têm a intenção pois apenas seguem ordens sem questionar ou examinar à luz da Bíblia. Agora posso dizer que compreendo o Evangelho e busco sempre me submeter à vontade de Deus de maneira que o Espírito Santo me guie em tudo.
Procura o caminho do verdadeiro caminho que é Cristo e jamais sair debaixo da sua maravilhosa graça. Pois não merecia nada do que Cristo fez por mim e a única coisa que posso fazer é viver em gratidão a Ele pelo perdão que eu não merecia. Com tudo isso que discorre, deu para entender que não concordo com as pregações humanistas na CCB, lembrando que às vezes tem 0,1% que busca conhecimento bíblico e leva isso onde atendem, não são todos. O que leva os ouvintes a permanecerem do jeito que estão em seus corações e mentes pecaminosos e apenas cumprirem doutrinas de homens, enganando-se pensando que estão vivendo de fato segundo a vontade de Deus. Estão apenas vivendo de aparência. A pregação não revela Jesus Cristo que por consequência levaria as pessoas ao arrependimento e a se humilharem diante de Deus e alcançarem o perdão de Deus. Está escrito, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Rom 10.14. Então devo dizer que o fato de Cristo não estar no centro das pregações tem como consequência muitos problemas na instituição. Outro problema é o exclusivismo que é colocado por parte dos que dirigem os serviços de reunião, onde consciente ou inconsciente colocam na cabeça dos membros a ideia de que outras denominações não são lugar para frequentarmos porque não são nossos irmãos. Já escutei até a expressão que são primos. Quanta ignorância! Falam isso e acabam prendendo as pessoas psicologicamente colocando medo nelas caso queiram frequentar outras denominações ou não andarem conforme os usos e costumes impostos pela denominação. Quem diz o tipo de roupa que o convertido deve usar é a Bíblia, não homens que nunca estudaram teologia e querem pegar trechos bíblicos fora de contexto para criar regra conforme o que eles entendem sem nenhum fundamento. Isso é característico de uma seita, não me parece uma denominação de fato cristã. Vamos admitir, à luz da Bíblia, se outra pessoa crê em toda a palavra de Deus onde revela a salvação, criação, queda, o nascimento, morte, ressurreição e assunção de Jesus Cristo, esta pessoa é meu irmão, em Cristo, independente do lugar que esteja. Então fica a pergunta, por que um membro não é bem visto se for visitar outras denominações? Será que podem acabar aprendendo mais sobre as Escrituras e começar a questionar os santos ensinamentos? E se questiona e vocês não conseguem responder dizem que esta obra é um mistério. Sabe o que isso mostra? Vou dizer novamente para frisar bem. São fortes indícios de uma seita. Fora o fato de tudo ser guiado por supostas revelações ao invés de ser guiado pelo que está na Bíblia. Se baseiam em visões, para não dizer especulação da imaginação, e criam ensinamentos que só mantêm as pessoas mantendo a aparência de religioso, mas o interior não tem nenhuma transformação. Logo essas regras não servem de nada para os que já foram libertos da escravidão do pecado, como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses 2.18-23 que diz, vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem não mexam? Não prove. Não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos, e continua dizendo podem até parecer sábias pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Isso só prova que na CCB a grande maioria dos membros não são convertidos, apenas seguem o que mandam fazer cegamente, sem examinar o que a Bíblia. Deixo aqui minha profunda indignação quanto a este fato. Tudo isso não passa de heresias que só podem ser combatidas com a verdade das Escrituras. Agora sobre o estudo bíblico devo dizer algumas coisas bem básicas, mas que precisam ser lembradas. Na CCB percebe-se por parte daqueles que buscam o conhecimento da verdade do Evangelho que quando passam a falar para outros membros e até para irmãos do ministério, que estão estudando e que seus olhos estão sendo abertos pela palavra da verdade, logo esses outros membros ou irmãos do ministério dizem para tomar cuidado e não se aprofundar no estudo bíblico porque muitos se desviaram da fé. Como se sair da instituição fosse se desviar da fé. Se estão saindo da instituição é porque algo está errado de acordo com as Escrituras. E alguns preferem ir para uma denominação que leve o estudo das Escrituras a sério. E a conclusão que fica é,
A CCB parece ser o lugar ideal para hereges pregarem suas mensagens deturpando o Evangelho de Cristo e distorcendo a verdade de Deus. Um povo ignorante e sem conhecimento fica à mercê de líderes que fazem de tudo para ter poder eclesiástico no meio religioso. Isso me lembra muito os fariseus na época de Jesus. Pregam heresias e ainda usam o nome de Deus. Com tudo isso, venho, há alguns anos entristecido com o descaso em relação à palavra de Deus. Logo, a única maneira de eu se ver livre disso é procurar uma igreja que busca aplicar o ensino bíblico para seus membros. Uma igreja de fato bíblica. Então é isto que estou fazendo, renunciando o cargo de músico da CCB e de instrutor. E digo que continuarei sendo membro da Igreja de Cristo e não da CCB, se é que me entende. Antes de pensarem que estou saindo por motivo de ter cometido algum pecado de morte como vocês ensinam fora da Bíblia, devo dizer que não são esses os motivos, mas sim por todos os motivos apontados desde o início desta carta. Deus abençoe pela compreensão e peço que considere cada questão tratada nesta carta. Pois se começar a abrir os olhos com a verdade da palavra, Bíblia, a Igreja passará de fato a ter a direção de Deus. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, os que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Amém. Amém.